Olá, caríssimos alunos. Eu sou o professor Eduardo Cabral e irei ministrar a vocês a disciplina de Políticas Públicas, a qual apresenta-se como uma de importância ímpar para o curso de vocês. Haja vista ser a que deixará explícito a forma como se dá a dinâmica pública no atendimento às demandas sociais. Iniciemos nossa primeira aula conceituando o meio no qual as políticas públicas são desenvolvidas, a sociedade. É, portanto, de acordo com o nosso material didático, um conjunto de indivíduos dotados de interesses e recursos de poderes diferenciado, que interagem continuamente a fim de satisfazer as suas necessidades. O que ocorre de forma marcante quanto à sua caracterização é exatamente a diferenciação social que permeia sua ocorrência. Diferenciação esta que se pode ser vislumbrada por fatores físicos, de crença, grau de instrução, atividade laboral, bem como aquelas ligadas às aspirações, comportamentos e condutas, que, por meio do processo sinérgico promovido pela convivência dos indivíduos, resultam em particularidades exclusivas a cada sociedade. Como diz a autora do nosso material, Maria das Graças Rua, é a diferenciação que torna a vida em sociedade atraente como estratégia para a satisfação de interesses e necessidades. Conviver com pessoas diferentes, que possuem interesses e necessidades muitas vezes diversos e outras tantas convergentes, torna o cotidiano dos cidadãos complexo, onde as possibilidades de cooperação, conflito e competição apresentam-se como algo constante e de forma entranhada aos moldes desse processo. Dentre o cooperar, o competir e o conflitar, atentemo-nos neste momento em especial ao último, pois mesmo que todos ocorram na sociedade como algo natural, há de se evitar os confrontos por meio de consensos, no que cabe às regras e limites voltados ao bem-estar coletivo. Porém, eles, no caso os consensos, não seguem o mesmo formato de ocorrência natural das demais características da sociedade, e nem tampouco são dedutíveis. Há a necessidade de construí-los, a fim de se evitar a coerção e os consequentes custos e desgastes. A política surge nesse cenário para cumprir com sua obrigação de criar consensos e controlar os conflitos. É, portanto, a gama de procedimentos, formais ou não, que explanam relações de poder com o objetivo de resolver os conflitos de maneira pacífica, no que cabe aos bens públicos e sua utilização pelos cidadãos. Ao nos referirmos à política, traçada aos moldes do termo em inglês politics, estamos fazendo alusão à aplicabilidade de procedimentos diversos, que expressam relação de poder influenciando o comportamento das pessoas, com o propósito de galgar soluções pacíficas de conflito, que se relacionam às decisões públicas. Já quando nos referimos a ela, no caso, a política, com base na tradução do outro termo em inglês, policy, estamos nos referindo às formulações de propostas, o tomar decisões e a sua consequente implementação por organizações públicas, voltadas às temáticas que afetam a coletividade. Tratam-se, portanto, do conjunto de ações do governo no desenvolvimento de políticas públicas pelo processo da política. Podemos ainda dizer que políticas públicas resultam da atividade política, abarcando todas as decisões e ações inerentes à alocação, de forma imperativa, dos valores ligados a bens públicos. As decisões políticas se dão pela escolha de uma determinada alternativa, dentre um conjunto de opções conforme o grau de preferência daqueles envolvidos, com o intuito de adequar os fins pretendidos aos meios disponíveis. Quando é possível unir mais de uma decisão pública às ações estrategicamente escolhidas para que ocorram as suas efetivas implementações, está explícito dessa maneira a prática de políticas públicas. Há de se enfatizar que as políticas públicas possuem como foco único aquilo que de fato é público, mesmo que sua incidência atinja o privado. Entidades privadas podem participar do processo de suas formulações, o que é inclusive até salutar, ou podem inclusive comungar dos seus feitos, mas a sua efetivação se dá por decisões políticas, ou seja, daquelas tomadas por agentes do governo, pautadas no poder imperativo emanado pelo Estado, caracterizando o fato de que suas decisões e atitudes
revestem-se do poder extroverso, regado pela autoridade soberana do poder público. É de suma importância entendermos todo o processo de motivação e implementação adequada das políticas públicas, fato esse promovido e consolidado pela análise de políticas, a qual toma como objeto os problemas encontrados pelos analistas e tem como objetivo mitigá-los. Trata-se, portanto, de uma análise multifocal, regada de profissionais e ou experiências de diversas áreas, voltadas à interpretação das causas e consequências da ação do governo. O surgimento da análise de políticas se originou pautado em duas vertentes. A primeira delas diz respeito às dificuldades pelas quais os formuladores de políticas se deparavam, onde a complexidade dos problemas apresentavam-se cada vez mais crescentes, o que demandou gradativamente a necessidade de suporte para se consolidar alternativas viáveis e propostas significativas para soluções. A segunda se refere à prática de pesquisas acadêmicas, voltadas às questões relacionadas às políticas públicas, as quais promoveram a construção e aplicação de conhecimento à resolução de problemas, apresentados, portanto, no setor público. É assim a ciência a serviço do bem-estar social. A análise de política pode apresentar como objetivo o fato de se compreender de maneira mais minuciosa a política e o processo político, bem como viabilizar soluções para o desenvolvimento eficaz das políticas públicas. Conforme nosso material, as políticas públicas, quando da sua elaboração, baseiam-se em diversas metodologias, as quais se destacam, dentre elas, o método racional compreensivo, que se relaciona com a macropolítica e suas grandes análises do cenário político e institucional, e o método incrementalista, que se liga à micropolítica e à busca de soluções para problemas mais imediatos e prementes. Aqui, vale destacar a forte crítica ao primeiro método do professor de Economia e Ciências Políticas da Universidade de Chicago, Charles Lindblom. No seu entendimento, o método racional compreensivo é desenvolvido a partir de uma extensa e minuciosa análise das mazelas sociais, para só então definir as metas a serem atingidas com base naquilo que é considerado como preferência mais relevante para a sociedade. Porém, não se considera geralmente o conjunto de atores que a propõem. Para o professor Charles, o método em questão necessita do processamento de uma enorme quantidade de informações, além de um tempo que pode ser considerado abusivo, face às necessidades de rápidas ou imediatas decisões, a fim de que sejam feitas as análises das consequências de todas as alternativas possíveis, uma a uma, quando da consecução dos objetivos. Aí reside o principal motivo de ser o método incremental o de sua preferência, onde as decisões são tomadas de acordo com a necessidade demandada quanto às rápidas ou imediatas soluções para a resolução dos problemas sociais. Para otimizar ainda mais a prática de políticas públicas, o professor Charles propõe que se trabalhe com a análise de políticas específicas, com o intuito de se encontrar soluções setoriais para os problemas, ou seja, reduzir e limitar ao máximo o processo de análise, de forma que os problemas sejam identificados de maneira específica e assim possam ser rapidamente selecionados, atendendo à real demanda social de forma eficiente. Ao nos referirmos às principais abordagens na análise de políticas públicas, identificamos os mais usuais na literatura como sendo o modelo institucional, de processos, de grupos, de elites, o racional, o incremental e a teoria dos jogos, além do modelo dos sistemas. Todas essas abordagens estão muito bem explicadas no nosso caderno didático, pautadas na tese de doutorado em Ciências Políticas da professora Ângela Maria Simon. Cabe, no entanto, destaca o modelo sistêmico, o qual é fomentado e construído através dos chamados inputs e outputs do sistema político, ou seja, as demandas ou apoios sociais, considerado como entradas, os inputs, recebidos pelo sistema quando da necessidade de se afetar o conteúdo da política pública, requisitado por indivíduos ou grupos em respostas às condições ambientais que não estão no formato desejado. Uma vez demandado, os sistemas políticos, em resposta, através das saídas, outputs, executam as alocações imperativas de valores no sistema na forma de decisões e políticas públicas.
As demandas podem se materializar na forma de reivindicações por bens e serviços, por melhorias no campo da formação de estratégias políticas, educacionais, sociais, culturais e ambientais, ou ainda por anseios dos indivíduos ou grupos em participar do sistema político. Já os apoios se manifestam na forma de, por exemplo, obediência e cumprimento de leis e regulamentos, atos de participação política, como o simples ato de votar e apoiar um partido político, o respeito à autoridade dos governantes e aos símbolos nacionais, a disposição para pagar tributos e para prestar serviço à sociedade, dentre outros. Os apoios possuem uma classificação na literatura como apoios passivos, quando não há a exigência de nenhum esforço especial por parte dos atores envolvidos, faço esse que pode resultar da conformidade obtida mediante a socialização, como apoios ativos, onde há a ocorrência de atos consistentes e deliberados, tais como o envolvimento na implementação de determinados programas governamentais, a participação em manifestações públicas. Além disso, os apoios podem ser afirmativos, quando expressam legitimidade, credibilidade, ou negativos, quando representam a negação da legitimidade. Qualquer que seja o seu tipo ou inputs, ocorre em vários níveis sistêmicos e não estão restritos ao plano interno de uma sociedade nacional, abrangendo assim um sistema internacional global, onde tem lugar diversas relações entre múltiplos atores, sendo eles estados nacionais, blocos regionais e organismos internacionais. Um dos componentes desse sistema internacional global são as sociedades nacionais, que formam cada uma delas um sistema nacional. Este geralmente é visto como um composto de diversos subsistemas, entre eles subsistema econômico, que se refere à relação de produção, troca, circulação de bens e serviços, subsistema social, relacionado às relações de classe, gênero, etnia e gerações, subsistema cultural, ligado às manifestações artísticas e religiosas, e subsistema político, que a gente pode dar exemplo aí, instituições do executivo, do legislativo, do judiciário, instituições de representação de interesses, quadro administrativo público e forças de segurança pública. Nesse último é que se tem lugar o processo dos inputs, onde ocorre, portanto, a formação da agenda governamental, a formulação das alternativas para atender as demandas, as tomadas de decisões e a implementação das políticas. É também onde se originam e se manifestam os íntipos, que são a manifestação por meio da demanda e apoio provenientes do próprio sistema político, ou seja, dos agentes do executivo, dos parlamentares, dos governadores de estado e do judiciário. O modelo sistêmico identifica as dimensões significativas do ambiente que geram as demandas para o sistema político, possibilitando a transformação dessas demandas em decisões e políticas públicas, e, ao mesmo tempo, preserva a sua estabilidade. Procura explicar como os inputs ambientais afetam o conteúdo das políticas públicas, como as características do sistema público afetam o conteúdo da política pública e como a política pública afeta, através de processos de feedback, o ambiente e a dinâmica do sistema político. Esse é o quadro analítico para o estudo de políticas públicas que denomina nas ciências sociais e que permite uma compreensão mais substantiva sobre como elas surgem. Estruturam-se e tornam-se diretivas de governo em situações específicas. As políticas públicas ocorrem em um ambiente tenso e de alta densidade política, marcado por relações de poder extremamente problemáticas entre atores do Estado e da sociedade, entre agências intersetoriais, entre os poderes do Estado, entre o nível nacional e os níveis subnacionais, entre comunidade política e burocracia, dentre outros. Uma forma de lidar com essa complexidade, sem destacar a dinâmica sistêmica, é associar o modelo sistêmico com o modelo do ciclo de política, que aborda as políticas públicas mediante a sua divisão em etapas sequenciais. Nesse caso, as etapas são compreendidas não como um processo linear, mas como uma unidade contraditória, em que o ponto de partida não está claramente definido e as atividades de etapas distintas podem ocorrer simultaneamente.
apresentar-se parcialmente superpostas. A correta compreensão do ciclo de políticas pode ser de grande valia para o gestor, favorecendo seu entendimento do processo das políticas públicas e auxiliando-o a refletir com clareza sobre como os instrumentos das políticas poderão ser aperfeiçoados. Na concepção do ciclo de políticas, a política pública é considerada a resultante de uma série de atividades políticas que, agrupadas, formam o processo político. Essa visão conduz os estudiosos a examinar como as decisões são ou poderiam ser tomadas e permite identificar e analisar os processos políticos administrativos, os mecanismos e estratégias definidas para a realização da política e o comportamento dos diferentes atores envolvidos em cada etapa do processo de produção de políticas. Bom, vamos então para as fases do processo de produção de uma política. O ciclo de políticas é uma abordagem para o estudo das políticas públicas que identifica fases sequenciais e interativas no processo de políticas e sua produção. Essas fases são a formação da agenda, formação das alternativas, a tomada de decisão, a implementação acompanhada de monitoramento, a avaliação. Até agora, ao introduzirmos nossa disciplina de políticas públicas, tratamos de assuntos como interesses e necessidades, o termo política para a sociedade, diferenciamos política pública e decisão política, falamos acerca do poder extroverso, das metodologias de elaboração das políticas públicas, das principais abordagens na análise de políticas públicas e o modelo sistêmico, a classificação dos tipos de apoios ou subsistemas de um sistema nacional, o modelo sistêmico das políticas públicas, o ciclo de políticas e as fases do processo de produção de uma política. Por algumas vezes, nos referimos aos atores políticos. Mas quem são esses autores? Veremos no próximo slide quem representa esses autores. Os atores políticos são chamados assim aqueles cujos interesses poderão ser afetados positiva ou negativamente pelo rumo tomado por uma determinada política pública. Os atores políticos podem ser indivíduos, grupos ou organizações, dentre outros. São específicos e possuem características diferenciadas. Para entendermos melhor, vamos distinguir atores públicos de atores privados. Dentre os atores públicos, por sua vez, podemos diferenciar numa visão generalizada duas categorias. Os políticos, que são aqueles atores cuja posição resulta de um mandato eletivo, por isso sua atuação é condicionada principalmente pelo cálculo eleitoral e pela filiação a partidos políticos. São os parlamentares, governadores, prefeito, dentre outros. Há também os burocratas, aqueles que ocupam postos de trabalho, que requerem conhecimento especializado e que se situam em um sistema de cargos públicos. São burocratas todos os servidores públicos federais, estaduais e municipais, que possuem esses atributos. Compreendem gestores de alto escalão, chefias imediatas e um vasto exército de servidores situado na base da administração pública, aparentemente sem grandes recursos de poder, que estão em contato direto e permanente com os cidadãos. Entre os atores privados, destacam-se os empresários. Sem qualquer sombra de dúvida, são atores dotados de grande capacidade de influir nas políticas públicas, já que são capazes de afetar a economia do país, pois controlam as atividades de produção e o abastecimento, além de poderem afetar o equilíbrio do mercado e a oferta de empregos. Outro ator importante são os trabalhadores. O seu poder resulta da capacidade de ação organizada. Portanto, atuam através de seus sindicatos. Estes, eventualmente, podem estar ligados a partidos, ONGs e até mesmo a igrejas. No caso dos trabalhadores, é importante considerarmos que, dependendo da importância estratégica do setor ou da posição estratégica da área em que atuam, pode dispor de maior ou menor poder de pressão, alguns deles sendo capazes de paralisar por completo o país. Por exemplo, caminhoneiros,
trabalhadores da aviação, das comunicações ou dos núcleos informatizados das empresas. Ainda no sistema nacional, temos presentes outros atores, situados além das relações entre capital e trabalho. Compreendem um universo extremamente amplo e diversificado, seja quanto às áreas temáticas em que atuam ou quanto ao estilo de atuação, seja quanto à capacidade de mobilização ou quanto ao escopo da ação. Podem ser entendidas voltadas para a defesa de interesses específicos, como associações de moradores, de proteção a animais, entidades religiosas, ambientalistas e etc. Algumas delas se apresentam como cooperativas, associações, ONGs, dentre outros. Existem ainda outros atores de grande importância no processo político que operam no sistema internacional global. Estes podem ser agentes financeiros, como grandes corporações financeiras e empresas multinacionais, além de instituições como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, cuja importância é óbvia no que diz respeito às questões econômicas. Podem ser também organizações multilaterais, como todas as agências do Sistema Nações Unidas, a ONU. Podem ser organizações ou governos de países com os quais se mantêm importantes relações de troca e que podem afetar não apenas a economia, mas também a política interna do país. O cenário internacional global admite ainda os chamados autores transacionais, geralmente informais, que atuam em escala global. Estes atores concentram vasta parcela de poder, notadamente no mercado financeiro e nas telecomunicações, mas também no mercado de armas, como os agentes do terrorismo e do crime organizado. Sem dispor de recursos da mesma magnitude, também são chamados de atores transacionais algumas ONGs que operam com temáticas transacionais. Um bom exemplo é a atuação da Anistia Internacional em questões de direitos humanos. Outro diz respeito às organizações ambientalistas, que atuam em torno de problemas planetários. Mas como podemos identificar os atores de uma política pública? Existem diversos critérios. Entretanto, o mais simples e eficaz é estabelecer quem tem alguma coisa em jogo na política em questão. Ou seja, para identificar os atores em uma política, precisamos saber quem pode ganhar ou quem pode perder com tal política. Quem tem seus interesses diretamente afetados pelas decisões e ações que compõem a política em questão. Muitas vezes ocorrem vínculos e parceria entre entes da federação, com o intuito de beneficiamento mútuo de uma mesma política pública. Um bom exemplo dessa prática é a articulação entre governos de diferentes municípios, onde já existem variadas experiências de consórcios intermunicipais, reunindo diversos municípios em torno de objetivos comuns, para enfrentarem de forma cooperativa problemas que excedem a capacidade de resolução de um município isolado. Nesses arranjos, há uma corresponsabilização pela política pública e seus resultados, ainda que cada participante possa vir a ter papéis diferenciados na implementação das políticas. A essa altura, no nosso estudo, provavelmente já estamos nos perguntando: e o envolvimento da sociedade e dos cidadãos? Em algumas áreas, como na saúde e na educação, o envolvimento da sociedade e dos cidadãos, através dos conselhos, vai além da formulação e tomada de decisão e atinge a própria gestão dos recursos, a fiscalização e o controle das políticas públicas. Os conselhos são, portanto, espaços públicos não estatais que sinalizam a possibilidade de representação de interesses coletivos na cena política e na definição da agenda pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são compostos ao mesmo tempo por parte do Estado e parte da sociedade. Os conselhos são canais de participação política, de controle público sobre a ação governamental, de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização das ações do governo. Os principais obstáculos para uma atuação mais consistente dos conselhos estão ligados às dificuldades para realizar e ampliar a participação.
viabilizar o envolvimento e o compromisso de atores centrais, tanto governamentais quanto não governamentais, e instituir mecanismos de controle e deliberação efetivos, o que daria condições para que a dimensão igualitária e deliberativa dos conselhos pudesse, de fato, garantir maiores níveis de eficiência, efetividade e equidade nas políticas sociais. Passamos então às redes na participação de políticas públicas. Entre as novas modalidades de participação nas políticas públicas, destacam-se as redes, ou estruturas policêntricas, envolvendo diferentes atores, organizações ou nódulos vinculados entre si a partir do estabelecimento e da manutenção de objetivos comuns e de uma dinâmica gerencial compatível e adequada. O termo rede tem sido utilizado em diferentes disciplinas, como por exemplo a psicologia social, onde indica o universo relacional de um indivíduo. Para alguns autores, as redes são vistas como novas formas de organização social do Estado ou da sociedade, intensivas em tecnologia da informação e baseadas na cooperação entre unidades, dotadas de autonomia. As principais características das redes de políticas são a horizontalidade e a interdependência entre os múltiplos nódulos ou participantes, o que as distingue de outros formatos de gestão de políticas, como a contratação e as parcerias. As redes de políticas sociais são instrumento fundamental para a gerência dessas políticas e, ainda mais, elas permitem a construção de novas formas de coletividade, socialização, organização solidária e coordenação social, compatíveis com a transformação tanto da sociedade civil quanto do Estado. A emergência de redes de políticas representaria a tentativa de criação de novas formas de coordenação que fossem capazes de responder às necessidades e características do contexto atual, no qual o poder apresenta-se como plural e diversificado. Nesse sentido, as redes transcendem o papel de um mero instrumento gerencial, na medida em que permitem gerar relações baseadas na confiança e processos gerenciais, horizontalizados e pluralistas. No entanto, a existência de estruturas policêntricas não pode escamotear a persistência da desigual distribuição do poder, nem as dificuldades gerenciais inerentes ao processo de gestão pública em uma estrutura reticular. É necessário, finalmente, ter em conta as limitações das redes de políticas no cumprimento de certas funções públicas, de caráter nitidamente estatal, por exemplo, a garantia de direitos sociais e a regulação. Bem, pessoal, aqui encerramos nossa primeira aula. Na próxima, abordaremos a unidade 2 do nosso material didático, intitulada O Ciclo das Políticas Públicas. Fiquem com Deus e bons estudos.